Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos aqui para começarmos aqui mais um podcast Reunidos em Cristo. Esperar os irmãos entrar na live aí. E estamos aqui com o pastor Ameixa, pastor Alexandre, gostamos de chamar de pastor Ameixa. Estamos aqui com o diácono Cristiano, amém? Graças e paz a todos. Com o levita aqui, Luiz. Vamos começar aí esse podcast Reunidos aí. Que Deus venha nos abençoar. O propósito desse podcast é que vocês sejam edificados, né? A palavra edificados, para que você seja, às vezes você está passando por algumas dificuldades nesse momento, alguma situação da sua vida, que vamos trazer nesse reunidos louvores, palavra, oração. Talvez você esteja precisando de uma oração nesta tarde. Talvez você necessite que Deus ele venha transformar a sua família, a sua casa. E, irmãos, esse é o propósito do podcast Reunidos. Trazemos a palavra do Senhor diretamente aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Reunidos aqui, irmãos, para testemunhar a fim daqueles que nos deu vida, né? Se estamos aqui de pé, se estamos aqui em vida, se estamos aqui na presença do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós, é que o Senhor tem nos mantido. Pessoal, e assim, vamos dar uma força, vamos compartilhar esse podcast. Peraí, já começou já? Não, tô gravando. Pode ir, vai embora. Vai embora, vai, não para não, vai embora. Nós estamos já desenrolando, Marão. Nós já estamos fazendo um piloto. Tá gravando. Ele dá só uma... Não, vai embora. Como a gente ia fazer? Tá gravando e depois a gente fala. Luiz, Continua. olha aqui pra me tirar a foto. Vai falando. Continua. E aí a gente gostaria que os irmãos também estivessem nos ajudando, né, compartilhando, enviando, né, essa publicação para pessoas que os irmãos sabem que estão passando por necessidade. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela é poderosa para curar, ela é poderosa para transformar, como um dia também transformou as nossas vidas, nos resgatando também do mundo, das mãos de Satanás, e nos trazendo, né, para a gloriosa luz, trazendo para a sua graça, para a salvação. Então nós estamos aqui, né, todos empenhados em estar fazendo isso em prol do reino. Então nós queremos abençoar a vida de cada um de vocês que estão nos vendo aqui, e aqueles que tiverem algumas dúvidas, que tiver pedido de oração, também fique à vontade. Nós queremos fazer um trabalho bem interativo com vocês, para a glória de Deus. Glória. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Vamos estar trazendo aqui louvores, né? Esses louvores que possam tocar seu coração, esses louvores que possam tocar sua alma aí, seu espírito. E você nesta manhã aí, tô colocando manhã, tá tarde, mas eu vou colocar de manhã. Isso, vai, varão. Que nessa manhã aí, irmão, você seja edificado, transformado, instituído. Às vezes você necessita nesta manhã de ouvir a voz de Deus. Amém? Você necessita nesta manhã de ouvir a palavra do Senhor. E nesse podcast Reunidos, se você quiser, tiver sede de palavra, se você tiver sede de ouvir a mensagem de Cristo, irmãos, você está no podcast certo. Você está no podcast certo, porque Deus, Ele quer, né? Não é à toa que você entrou nesta live, não é à toa que você entrou nesta live, porque Deus, Ele tem uma palavra, Deus, Ele tem um louvor, Deus, Ele quer transformar a sua vida nesta manhã. Amém. Então, irmãos, vamos primeiramente, irmãos, entrar, né? Primeiramente nós vamos entrar aqui louvando o louvor ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. E no decorrer da live, aqui, irmão, é uma live interativa, onde a gente, espontâneo, irmão. Aqui não tem nada combinado, tá bom? Aqui não tem nada certo, tá bom? Aqui nós vamos interagindo um com o outro aqui, não é, pastor? Vamos interagindo aqui com o diácono aqui, vamos interagindo aqui com... E aqui nós vamos conversar, aqui é uma conversa, um bate-papo, irmão. Então, vamos entrar aqui nessa harmonia, nessa sintonia, e aí nós vamos começar a adorar o Senhor, trazer uma oração.
Pronto, antes de orar, antes de trazer o louvor, vamos primeiramente orar ao Senhor. Vamos pedir para que o Senhor abençoe esse podcast, abençoe as nossas vidas, que nós possamos aqui ser ousados, né, irmão? Porque aqui não é nós mesmos. Aqui é o Senhor que tem que operar, é o Senhor que tem que agir nesse podcast, amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Senhor. Te glorificamos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Te agradecemos pelo Senhor colocar, Senhor, esse desejo no nosso coração de te adorar, de te louvar, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que está nesta live, que está nos ouvindo, Senhor, nesta manhã. Senhor, que essas pessoas sejam tocadas, Senhor. Que essas pessoas sejam transformadas. Que essas pessoas que estão muitas das vezes passando por alguma dificuldade, essas pessoas que estão passando por alguma situação adversa na sua vida, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor, em nome do Senhor, direcionou essas pessoas até esta live, Senhor, para ouvir a palavra, Senhor, nesta de manhã. Meu Deus, por isso eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, nos abençoa, Senhor, porque só Tu tens o poder, Senhor, de vida eterna. Só Tu tens a palavra, Senhor, de vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor, pelos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, pelos unidos aqui que estamos, Senhor, para trazer, Senhor, a Tua mensagem para aqueles, Senhor, que precisam e necessitam ouvir, Senhor. Pessoas que têm sede, pessoas, Senhor, que querem beber da fonte de água viva, Senhor, que não querem mais, Senhor, buscar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, água, Senhor, em poços. Ah, Senhor, mas querem, Senhor, buscar, Senhor, água, Senhor, na fonte de água viva. Por isso, Senhor, que nesta manhã, Senhor, as pessoas que entraram nesta live, Senhor, pela autoridade, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, meu Deus, que essas pessoas sejam abençoadas, que essas pessoas sejam transformadas e que essas pessoas recebam, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a visita do Espírito Santo na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem nos
Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, Senhor. Que louvor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso prazer é estar na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, talvez você quer falar alguma coisa, o diácono? Na verdade, se alegrar, né? Se alegrar porque nós estamos aqui fazendo algo que o Senhor ele já tinha colocado há algum tempo, né? Para os irmãos que estão nos acompanhando, foi um convite, a idealização desse trabalho veio do presbítero Alex, né? Que fez o convite a mim e logo senti no coração de estar convidando também nosso irmão. E o interessante, né, pastor, que foi algo assim, que não foi algo planejado, mas o pastor já tinha falado também que o desejo outrora, né? Antes de eu vir com o convite. Isso, exatamente. Eu tinha até compartilhado, né, com o irmão Cristiano, né, irmão? De fazer, era algo que o Senhor tinha colocado, de trazer mesmo ali um louvor, né? Trazer também uma mensagem da palavra do Senhor e orar por aqueles que estariam ali compartilhando, né? E um dos que me impulsionaram a isso foi o irmão Cristiano, então logo veio ele na minha mente, né? A gente tem então para você ver que é o Espírito Santo, né, que já estava movendo as águas para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, né, irmão? Para estarmos glorificando ao Senhor e para estar através dessa reunião aqui abençoando também a vida de vocês. Pode Play 2? Amém? Então, irmãos, que o Senhor continue nos abençoando, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já já nós vamos trazer uma palavra abençoada para os irmãos, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. E algo interessante, desculpa te cortar. Não, pode ir aqui. E algo interessante que quando a gente estava conversando sobre isso, é algo que a gente quer trazer para vocês também, que é algo assim, não é o presbítero Alex, ele sabe de tudo, o pastor Alexandre sabe de tudo. Nós vamos aprender juntos, um com o outro, com vocês de casa aí também, que não só compartilhar, mas que enviem perguntas, que vocês coloquem um comentário sobre a palavra, o que vocês também, o que Deus, porque da mesma maneira, o Espírito ele é um só, ele está em todos nós, da mesma maneira que ele vai trazendo uma visão para o presbítero Alex, para o pastor Alexandre, ele pode também falar contigo aí na sua casa e você pode compartilhar conosco, né? E esse comentário vai chegar até a gente vai estar lendo os comentários. Né? O que a gente idealiza mesmo, meus irmãos, é que a graça do Senhor ela possa alcançar a cada um de vocês que está aqui, ou a pessoas que você sentir no seu coração de enviar, né, o link que nós vamos logo mais estar deixando fixado nos comentários. Então que os irmãos possam sentir a presença do Senhor e mandar, porque muitas das vezes o Senhor ele toca no nosso coração. E não sei vocês, mas comigo já aconteceu do Senhor tocar no meu coração de falar com alguém ou de ministrar algo para alguém e a gente falar assim, sim, mas eu vou falar o quê? Então daqui, quando você não tiver o que falar, se você acha que, né, esse podcast, essa reunião aqui de irmãos em Cristo, se ela falou ao seu coração, você também pode estar enviando para as pessoas, fala, ó, assiste lá. Eles trouxeram uma palavra, eles trouxeram uma meditação que eu acho que vai falar com você, eles trouxeram um louvor que eu acho que também vai tocar no seu coração, e assim a gente vai trabalhando, né, para o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, meus irmãos, compartilha aí, entendeu? Manda live aí para os irmãos. É um projeto novo, mas se Deus quiser, vai crescendo a cada dia, na medida que os irmãos vai ouvindo, né, e conhecendo esse trabalho que está sendo construído. Irmãos, vamos aqui, né, pastor? Nós trouxemos uma mensagem, né? Trouxe uma mensagem aqui para os irmãos nesta manhã, uma mensagem bem conhecida, irmão. É uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem que vai trazer uma reflexão, né, no contexto, vai trazer alguns ensinamentos para nós, porque a palavra do Senhor é isso, a palavra do Senhor todos nós sabemos que a palavra do Senhor, Jesus eu te amo, pode mudar a vida daquelas pessoas que muitas das vezes estão cabisbaixo, estão sem direcionamento, né? Porque nós vivemos em uma geração que está sem direcionamento de Deus.
Glória a Deus. Então, eu trouxe uma mensagem, uma história bem conhecida que se encontra em Lucas no capítulo 19. Porque só de falar em Lucas capítulo 19, os irmãos já conhecem essa mensagem, né, irmão? Porque é uma mensagem bem conhecida. Fala da vida de Zaqueu, né? Quem não conhece a história, né, desse publicano, a história de Zaqueu, publicano, Lucas capítulo 19, mas que nessa história bem conhecida, Deus ele tem uma mensagem, uma palavra. Através dessa mensagem, através dessa palavra, dessa história, Jesus, a Bíblia nos ensina através sobre insistência. A Bíblia nos ensina sobre perseverança. A Bíblia nos ensina, irmãos, sobre não desistir. A Bíblia nos ensina também sobre transformação. Então, através dessa história, através desse contexto e através deste homem, Zaqueu, Deus, Jesus, ele tem uma palavra para você nesta manhã, amém? Então vamos ler aqui rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor. Então, na medida que os irmãos, eu for pregando aqui, os irmãos ficam à vontade aí para interagir, para falar, para questionar. Não, aqui é à vontade, amém? Então, vamos ler. Diz a palavra do Senhor assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu acabei de falar, essa é uma história bem conhecida, irmãos. A história, o contexto mostra que Zaqueu, né, ele era chefe dos publicanos. E nós sabemos que naquela época, chefe dos publicanos eram aquelas pessoas, né, que serviam a Roma para cobrar impostos. E Roma pegava o próprio povo judeu, né, para cobrar os impostos do seu próprio povo. E os publicanos, ele não era bem visto pelos judeus. O publicano não era bem visto pelos judeus. E aí, nessa altura do campeonato, Jesus, a fama de Jesus, ele já tinha se espalhado. Jesus, ao redor de Jesus, já tinha uma grande multidão. Ao redor de Jesus já existia uma grande multidão que o cercava, né, à procura, muitas das vezes, de um milagre, muitas das vezes à procura de uma resposta de Jesus. Então, a Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, que Zaqueu, ele desejou, existia um sentimento no coração de Zaqueu, e o desejo de conhecer quem era este homem. Quem era esse Jesus que tanta aquela multidão corria atrás? Porque como a fama de Jesus percorria por todos os lugares, pastor, Zaqueu, ele, né, passou a ouvir falar que existia esse tal de Jesus, que fazia milagres, fazia prodígios, maravilhas, e também tinha uma mensagem poderosa, uma mensagem de restauração, uma mensagem de edificação, de esperança para aquele povo, porque na verdade aquele povo estava sob o jugo de Roma, né? Então, eu também acredito que Zaqueu já estava cansado de viver naquela situação, porque o povo via Zaqueu como uma pessoa, como posso dizer,
traidora do seu povo, né? Por ser uma pessoa que cobrava impostos do seu próprio povo. Então Zaqueu estava cansado de fazer algo que ia contra o seu próprio povo, dando a indicar que surge esse desejo no coração de Zaqueu de saber quem era este homem que tanto o seu povo corria atrás e queria também conhecer a mensagem de Jesus. Interessante isso. E Zaqueu foi à procura dele. Zaqueu foi à procura de Jesus. Só que a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu ele era de pequena estatura, né? Uma pessoa baixa, pequenininha. E quando Zaqueu ele foi ter com Jesus, a primeira dificuldade que Zaqueu encontra é a grande multidão. É a grande multidão. Zaqueu ele olha para aquela grande multidão e ele pensa assim comigo: e agora? Como eu vou fazer para conhecer esse homem? Aí a gente já fala um pouco a respeito do romper a multidão, da perseverança, né? Nós vemos em alguns casos, né? No caso, se nós formos analisar a mulher do fluxo de sangue, ela também precisou romper uma multidão. Até ela chegar a Jesus, ela precisou passar ali por aquela multidão. Nós vemos também que o cego Bartimeu, ele precisou a insistência, né? Insistir, gritar. Por quê? Porque também havia uma multidão. Então a gente vê a perseverança de Zaqueu, né? Nessa questão. Exatamente. E o que nós começamos a aprender a partir do começo dessa mensagem? Talvez você que está nos assistindo, você desistiu na primeira tentativa, meu irmão. Talvez você que esteja nos assistindo nesta manhã, talvez que você que começou um projeto ou começou algo na sua vida, você desistiu na primeira barreira, pastor. Tem pessoas que estão nos assistindo, Diácono Cristiano, que ele até começou bem, mas quando surge a primeira multidão, quando surge a primeira barreira na sua vida, eles desistiram. É verdade. Eles não insistiram, assim como o Zaqueu, assim como a mulher do fluxo de sangue. Lembra daquela história daquela viúva que pediu ao juiz? Verdade. Lembra? A viúva, esqueci até o nome dela, é a viúva de Naim. Não, foi a dos pães, né? Isso. Foi essa passagem muito linda, né? Ela insistia para que o juiz fizesse justiça. A parábola do juiz que está em Lucas 18. Lucas 18. Aqui, ó. Exatamente, olha. Lucas. É a viúva. Lucas 18. Aqui está escrito na minha viúva persistente, né? A viúva persistente. Então é exatamente isso, irmão. E nós vemos vários casos na Bíblia de pessoas que não desistiram da primeira barreira, que não desistiram da primeira situação que veio sobre a sua vida. Porque Jesus, pastor, ele nos chamou para ser pessoas insistentes. Sim. Porque Jesus, ele nunca mentiu pra gente, né? A gente até pregou uns dias desses sobre lá em João 16:33, né? Jesus, ele nunca mentiu pra gente, irmão. Porque Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, que no mundo nós teríamos dificuldade, que no mundo nós teríamos barreira, mas para que nós tenhamos de bom ânimo, porque a pior parte ele já fez. Ele venceu. E o que Jesus queria dizer com isso? Que se ele venceu, nós que estamos nele também somos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Nós também somos vencedores, meu irmão. Então, Jesus gosta de pessoas que são insistentes, pastor. Pessoas que não desistem. Pessoas que continuam. Irmão, se você está orando pelo parente seu, que muitas das vezes você quer que esse parente seja transformado, esteja na mesma comunhão que você, seja salvo, irmão, continue orando, continue insistindo, continue jejuando. Não desista. Porque eu acredito, irmão, que a salvação ele vai entrar na tua casa. Aleluia. A salvação vai entrar na tua casa e na tua família. Glória a Deus. Então, voltando para o texto, a Bíblia diz que Zaqueu ele não desistiu na primeira situação. Zaqueu ele teve uma ideia. Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu ele sobe em cima de uma figueira. Olha isso. Ele sobe em cima de uma figueira para que quando Jesus passasse pela figueira, ele pudesse conhecer Jesus. Ele pudesse ver Jesus. Ver Jesus. Mas você sabe o que é o mais interessante?
No verso 5, presbítero, diz que quando Jesus chegou naquele lugar, foi Jesus que olhou para Zaqueu. Não precisou ele falar nada. Ou seja, Jesus já conhecia Ele Zaqueu. olhou para cima, ele sabia aonde, ele já sabia aonde Zaqueu estava e o que Zaqueu estava porque ele fazendo, conhece a intenção. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus, ele te conhece. Amém? Pode pessoas não te conhecer. Pode você estar no anonimato, pastor. Mas Jesus te conhece. Aleluia. Na verdade, quando a palavra fala aqui ao Senhor, que Ele coloca no nosso coração tanto o querer como o efetuar, quando Ele próprio, porque eu creio que foi Ele próprio que colocou ali no coração de Zaqueu, de querer ver, porque é bem explícito aqui, fala, no 5, né? No 4, vai falar que ele, não, no 3, é isso? No 3, vai falar que ele queria ver quem era. Ele queria ver quem era. Então, quando o Senhor, ele coloca o querer dentro do coração de Zaqueu, ele já coloca também o efetuar, que era ali ele tomar a decisão de fazer algo para ver. E quando ele toma essa decisão, que aí ele acha que é ele que vai até Jesus. O Senhor Jesus olha para cima e fala: eu já te vi aí, desce aqui, que eu quero. Por quê, pastor? Foi a mesma coisa que ele falou. Qual que é o salmo que diz que se eu subir mais altos céus, Ele lá estará. se eu descer, Ele também vai estar. 84. Salmo 84. Ou seja, em qualquer lugar onde a gente esteja, Jesus já sabe o que a gente está. Não é quando ele falou, quando o discípulo, né, eu agora não me recordo o nome, mas ele foi falar com o outro discípulo lá, falou: ó, eu acho que eu achei o Messias. Aí ele fala: não, Natanael. Aí ele fala: vem ver. Aí Natanael fala: ué, mas vai sair alguma coisa boa? E aí quando ele chega para quê? Para ver. Quando ele chega para ver o Senhor fala: Eu já te vi na figueira. E ele fala: aí é um israelita, de quem não há dolo. E aí ele pega e fala: não, eu já tinha te visto. Você veio para me ver, mas eu já tinha te visto. Tem pessoas que estão na live aí que já pegou, pastor. É verdade. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, irmãos, talvez você está pensando que Deus não te viu, que você não está bem visto por Deus. Talvez pela situação que você está passando, talvez que você até mesmo questiona Deus, talvez que Deus não está olhando para a minha dificuldade, para os meus problemas, para a minha situação. Irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano sobre todas as... A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a direção de Deus. A Bíblia... Lembra de Jeremias? O chamado de Jeremias, pastor? Verdade. A Bíblia diz que Jeremias... Ai, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. E o que Deus diz para Jeremias? Jeremias, não fala que tu é uma criança. Porque antes de que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha, Ele já sabia quem era. O Senhor, ele sabe quem nós somos. O Senhor, ele sabe da nossa dificuldade, ele sabe das nossas limitações. Por isso que eu creio que quando o Senhor, ele coloca esse desejo em Zaqueu de ver ao Senhor, o Senhor, ele já conhecia o desejo de Zaqueu, como foi falado, de não querer mais. Irmão Cristiano, tá naquele erro, naquelas coisas. E ele sabia que era necessário esse encontro. Que era necessário, porque como nós acabamos de ler, no coração de Zaqueu, ele só queria ver. Ele só queria ver. Quem é essa pessoa que tem feito tantas coisas? Quem é essa pessoa? E logo que ele deseja ver, o Senhor fala: não, você vai receber mais do que a minha imagem. Você falando isso, pastor, você falando, veio algo do céu agora para mim, ó. Você falando isso, ele queria só ver. Só ver. Ele queria só ver. Mas Jesus não queria só apenas ver Zaqueu. Ou que Zaqueu Jesus, ele queria um relacionamento com Zaqueu. Aleluia. É isso. Tanto é que Jesus, ele conhecia Zaqueu, queria um relacionamento com Zaqueu. Ele para debaixo da figueira e ele brada lá de baixo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, tem pessoas, pastor, olha isso, olha que interessante. Existem pessoas que querem apenas conhecer Jesus de longe.
não quer um relacionamento com Jesus, não quer andar com Jesus. Olha que lindo. Tem pessoas que só querem ficar em cima da figueira de longe, vendo Jesus passar. Sabe por quê, pastor? Porque em cima da figueira não tem dificuldade. Em cima da figueira não tem multidão. Em cima da figueira não tem multidão. Em cima da figueira não tem muralha. Em cima da figueira não tem circunstância ruim. Em cima da figueira não tem... ninguém vai mexer com você em cima da figueira. Né, pastor? Ninguém vai mexer, irmão. Tem pessoas, irmãos, que estão vendo Jesus de longe. Mas Jesus, nesta manhã, está dizendo para você: sai de cima da figueira, porque Jesus quer um relacionamento com você. Verdade. Isso é tremendo. Jesus, ele quer um relacionamento. Eu não quero que você fique apenas em cima da figueira. Até quando, meu irmão, você vai ficar em cima da figueira? Até quando você vai querer ouvir e ver Jesus de longe passar? Irmão, em cima da figueira você não vai ver milagre. Em cima da figueira você não vai ver mensagem. Em cima da figueira você não vai ter ensinamento. Em cima da figueira você não vai ter orientação de Deus. Mas se tu descer da figueira nesta manhã, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que Jesus, ele vai convidar você para ir até tua casa, vai entrar na tua casa, vai comer contigo, vai te dar orientação, vai te dar... Irmão, meu Deus, pastor. Aleluia. Vai, pastor. Meu Deus. Sabe o que é mais interessante com relação a isso? Na parte que o Senhor, ele fala com Zaqueu. Ele fala, desce. Deu pressa? Desce. E aí eu estava lendo aqui, e o 6 ele vai dizer que Zaqueu ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Rapidamente e com alegria. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós temos um encontro com Jesus, nós rapidamente nós entendemos qual que é o propósito de Deus. E logo nós ficamos alegres. E o interessante, né, que eu estava vendo, que quando ele vai fazer isso, algumas pessoas começam a questionar, não contra aquele que fazia as coisas erradas, e sim contra Jesus. Não é interessante isso? Quer dizer, a pessoa está empenhada, né? E as pessoas começam a falar, não, ele está se envolvendo com esse cara. Tem pessoas, pastor, que está na multidão. Olha a revelação de Deus agora. Tem pessoa que está na multidão, mas nunca desceu da figueira. Exatamente. Então o Senhor, o relacionamento, o que eu entendo como relacionamento, é que em um relacionamento, irmão Cristiano, sabe qual que é a primeira coisa que nós precisamos ter para que um relacionamento ele seja forte e duradouro? Sinceridade. Sinceridade. A gente precisa de sinceridade em um relacionamento. Sinceridade de coração e não aparência. Sim, sabe exatamente. Porque quando você estava falando em questão da figueira, em questão de multidão, lá atrás quando você tocou na mulher de fluxo de sangue, olha o que o verso 3 diz. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena Estatura. Para ter relacionamento, às vezes as pessoas, elas não querem ficar multidão porque ela se acha pequena, ela se acha inválida. Ah, não, eu não posso ter relacionamento com Cristo porque eu não sou um pastor, eu não sou um presbítero, eu não sou um ministro de louvor. Sabe aquele, como é que fala a palavra? Complexo de inferioridade. Isso. Ele se via pequeno e ele, de vez ele ter feito igual a mulher de fluxo de sangue, porque a mulher de fluxo de sangue, ela não podia tocar, porque ninguém podia chegar perto dela, porque ela era impura, e ela não quis saber. Ela falou, meu negócio não é com multidão, meu negócio é com Jesus. Ela nem podia estar ali, né? Nem podia estar ali, porque não é a multidão, não é o pastor Alexandre que me traz a cura, não é o pastor Alexandre Quem disse que a oração... que me leva, entende? Não. Sou eu, Verdade. é eu tocando na hora do Deus. Sou eu descendo da figueira, enfrentando a multidão, porque eu quero verdadeiramente estar perto de Jesus e ter um relacionamento com Jesus. Então parece, irmãos, que tem muita gente, se você está na live, você
ainda não saiu de cima da figueira. Às vezes, irmão, você quer ganhar alguém para sua família, para sua casa, mas você ainda não saiu da figueira. É verdade. Não é? Às vezes você, irmão, está na figueira ainda. Às vezes você quer salvar, quer que a sua vida seja transformada, mas você ainda não saiu, não desceu da figueira. Desce da figueira, meu irmão. Desce da figueira, porque se tu descer da figueira, você vai ter um encontro com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes você está na figueira dando um mau testemunho. Como é que você quer ganhar alguém para Jesus da tua casa se você ainda está em cima da figueira dando um mau testemunho? É verdade. Sabe o que eu lembrei também, o presbítero Alex? Lembra daquela história daquele homem que estava em cima de um muro? E aí de um lado estavam os anjos do Senhor e do lado estavam os anjos do demônio. E aí os anjos do Senhor ficavam falando: desce daí, vem pra cá, desce daí, vem pra cá. E interessante que do lado de lá, eles estavam calados, eles estavam quietos. E aí um daqueles, né, que era anjos demoníacos, foi perguntar pro diabo, falou: mas por que do lado de lá eles estão pedindo tanto para que ele desça de lá, para que ele desça daquele lugar? E aí o próprio diabo fala: não, fica tranquilo, o muro é meu. Então quer dizer, muitas das vezes essa figueira, ela pode representar algo bom, mas também ela pode representar algo ruim, porque quando você toma a iniciativa de subir para ver, quando você sobe para ver quem é Jesus, você está tomando uma iniciativa boa, uma iniciativa, uma atitude. Mas a partir do momento que você não quer descer dela, você permanece na figueira, você não vai descer e não vai ter um encontro. Então não adianta somente subir a figueira para olhar, para ver de longe. Você tem que descer. Porque a comunhão está em descer. A comunhão está quando você desce. Quando Jeremias desceu a casa, ele desceu a casa do oleiro, e ali ele entendeu. Enquanto a gente tiver, enquanto pastor, pessoas estiver em cima da sua soberba, em cima da sua prepotência, em cima do seu orgulho, em cima do seu eu, e não descer, não há transformação. Não há transformação. E nós entendemos também que essa comunhão ela parte da essência de quem é Cristo. Porque o texto ele vai continuar falando, né? Que quando o povo ele começa a se queixar, botando em dúvida, né, ali a santidade, a divindade de Cristo, o verso de número 8, ele já vai pular para Zaqueu. Né? Já está, você vê que o 6 ele desce rapidamente. O 7, as pessoas estão colocando em dúvida a santidade de Cristo, a divindade de Cristo. No 8, a comunhão já está acontecendo. E aí Zaqueu ele vai dizer, Zaqueu ele se levanta no meio da comunhão e ele vai falar assim, não para a multidão, mas sim ele vai falar para o Senhor. Ele vai falar direto para o Senhor. Estou dando, e aí ele fala que ele está dando. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém, e isso daqui que é interessante, porque ele não está falando que ele está só devolvendo, mas sim ele está se desfazendo, entendeu? Daquilo que era dele. Ele está abrindo mão de metade daquilo que era dele. Logo só sobraria o quê? A outra metade. E aí ele pega e fala assim, olha que interessante. Ele vai falar assim: e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver. Mas ele não vai devolver só o que ele pegou. Ele vai restituir 4 vezes mais. E vai saber o quanto que esse cara extorquiu.
Logo, eu entendo assim, pelo Espírito Santo, eu entendo que ele estava se desprendendo de tudo. Quando ele dá metade aos pobres e a outra metade ele usa para ressarcir aquilo que ele fez mal a uma pessoa, ele está falando para o Senhor Jesus assim: eu não preciso mais de dinheiro. Se até hoje eu vivi a minha vida pelo dinheiro, hoje que eu conheci o Senhor, hoje que eu tenho relacionamento com o Senhor, eu não preciso mais de dinheiro. E aí onde entra... Pode falar. Algo interessante que é assim, a gente precisa, como o presbítero Alex, ele disse no início, muita gente, né, vê publicano, mas não pode se esquecer, ele era publicano, mas ele era judeu. Sim. Então ele sabia, porque todo judeu sabia da história de Cristo, desde o sabia da história de Cristo. E creio eu que ele subiu naquela árvore para ver quem era Jesus e falar assim, porque ele escutou falar que ele era o Messias. Ele tinha conhecimento da Torá, dos profetas, né? Quando ele bateu o olho, ele falou: será que é? Será que não é? E quando ele descobriu que era. Agora o interessante aí, quando o Zaqueu ele tem um encontro com Jesus na sua casa, e ele começa a falar, eu até imagino, irmãos, porque Jesus na casa de Zaqueu, eu imagino já a pregação, eu já imagino a comunhão, eu já imagino a mensagem ali, Zaqueu sentado ouvindo Jesus pregar, né? E porque, irmão, todas as vezes que Jesus senta e prega e dá o seu sermão, irmão, eu imagino Zaqueu inquieto, já para levantar a mão e aceitar Jesus. Antes do apelo, varão. Meu irmão, quando ele desceu da figueira, ele já doido pro apelo. Quando ele desceu da figueira, algo no coração dele, o fogo, a chama já acendeu no coração dele. E eu imagino lá dentro da casa dele, eu disse: eu tô doido que a mensagem acabe, porque eu preciso se manifestar. Zaqueu se manifesta como o pastor falou. Falou assim: eu vou devolver. Aonde entra a transformação. Metanoia, estávamos falando sobre isso. Aonde entra a transformação, diabo? Por quê? Porque a salvação ela acontece, irmão. Qual é como eu posso dizer? Qual é a prova? A prova que verdadeiramente você aceitou a Jesus. Você abandonar tudo, deixar tudo para trás. A prova que você, meu irmão, verdadeiramente aceitou, né, a Cristo, o seu caminhar, e agora está andando com Cristo. A Bíblia diz que nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Não tem como, meu irmão, você dizer que agora é um cristão que serve a Cristo, que se as suas atitudes não mudou, pastor. É verdade. Se você continua defraudando os outros. Imagina se Zaqueu lá, depois dessa reunião, depois de Jesus sair da sua casa, Zaqueu continuasse com a mesma vida. Exatamente. Será, irmãos, será que ele realmente tinha aceitado a Jesus? Não, irmão. Porque a prova cabal que você aceitou, que você entendeu o reino, a mensagem do reino, é quando você se desfaz de todas as mazelas, de todo o pecado, e agora você vive uma nova vida. É uma transformação. O que é uma metanoia? É quando você estava caminhando pelo um caminho e agora você não caminha mais por esse caminho, você vai na contramão desse caminho. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você adulterava, agora você não adultera mais. Se você praticava a imoralidade, agora você não pratica mais. Então, os frutos. Jesus falou, pastor: pelos frutos conhecereis as árvores. Conhecereis as árvores. A questão é interessante da palavra, né? A questão da palavra. Que a palavra, ela verdadeiramente, ela transforma. A palavra realmente, ela... E aí quando a gente pega... O presbítero falou que ele escutou, ele imagina, a Bíblia não diz, mas imagina que antes dele ter entregado, ele escutou a palavra de Deus, e ali, aquela palavra transformou ele. Aconteceu a mesma coisa com Pedro. Porque muita gente pega e acha que assim, simplesmente, que Pedro, ele acreditou em Cristo quando Cristo falou: joga pela direita, pela tua palavra. Mas que palavra? Só aquela palavra joga lá direito? Não. Se você pegar em Lucas capítulo 5, no começo, Jesus pegou o barco emprestado de Cristo para pregar. De Pedro. Agora imagina
Pedro ali no mesmo barco, ouvindo Cristo pregar. Imagina. E aí, depois que ele pregou, ele fala, agora volta ao mar. E lança. Porque na verdade esse texto é interessante, né, que ele estava lavando. Ele estava lavando. E aí ele fala, me empresta o barco. Não, beleza, tá aqui o barco. Só que ali na pregação, ele continua lavando, mas o ouvido dele tá em Cristo. Porque vai saber o que esse tal desse Cristo vai fazer em cima do meu barco. Tem que saber o que ele está fazendo. Ele creu na palavra, ele viu, falou, não, esse é profeta. Quando ele chega e ele fala assim, não, Senhor, é pela tua palavra. E você sabe o mais interessante? Que ele fez o quê? Foi e jogou. E veio que todo mundo veio para ajudar. O pescador vive do quê? Da sua pesca. E depois o que ele faz? Ele deixa afasta de mim. Não, a partir de hoje você vai ser pescador de homem. O que ele mais queria era o quê? Ele passou a noite toda pescando. Para querer o quê? Para pegar peixe. Quando Jesus deu os peixes para ele, o que ele fez? Largou e seguiu Jesus. Ou seja, aquilo que ele mais queria, ele largou. E outra, você falando isso até. Porque depois ele teve uma mais importante. Olha como é interessante. Enquanto Pedro estava no barco, olha isso. Enquanto Pedro estava no barco, ouvindo Jesus falar sobre a palavra de Jesus, sobre a mensagem que Jesus estava pregando ali em cima do barco dele, havia uma circunstância, uma situação que estava deixando ele triste. Sim. Porque outrora, antes de Jesus entrar no barco dele, ele tinha passado a noite inteira pescando. E não tinha pegado nada. Ou seja, enquanto você está ouvindo a live, enquanto você está ouvindo essa mensagem, às vezes, irmãos, você já está em uma situação que o seu coração está frustrado. Que o teu coração está frustrado. A ponto de muitas das vezes até não reconhecer a mensagem que Deus está falando com você através da nossa vida. É verdade. É verdade. Mas eu tenho certeza, irmão, se tu crer, se tu ter fé nesta manhã, irmãos, passado a mensagem, você vai voltar no mesmo lugar onde você pescou e o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. É muito tremendo a palavra de Deus, porque esse texto de Zaqueu, ele é um texto assim que eu amo muito, é um texto muito rico, né? Porque quando, que nem o irmão Cristiano falou, que Pedro, ele queria muito algo, não queria? Assim que ele recebe tudo aquilo, ele reconhece quem? Cristo. Mas ele reconhece Cristo como o quê? Como somente um milagreiro? Não. Ou o profeta esperado. Como o profeta esperado. E Messias. Aí, o que acontece? Ele larga, ele abandona e ele passa a seguir a Cristo, não é isso? E quando ele começa a seguir, logo vai ter o que? Salvação. Salvação na vida de Pedro. E aí, olha que legal. Pedro, ele tinha família, não tinha? Porque a palavra de Deus vai falar que a sogra dele esteve doente e o Senhor foi até lá e curou. Então, olha como o Espírito Santo ele liga uma coisa na outra. O verso de número 9 vai dizer, lá de Lucas 19, o verso 9 vai dizer que logo quando Zaqueu ele fala assim, eu vou me desfazer. Aquilo que eu mais quis, eu não quero mais. Agora, eu dou metade para os pobres, eu vou retribuir a quem eu fiz o mal. E aí, o texto é interrompido. Tem um ponto final aqui, com umas aspas. Mas o 9 vai dizer, Jesus lhe disse. Quer dizer, quando ele toma a atitude, Jesus diz. Quando Pedro, ele foi, que voltou, ele falou, Senhor, faz de mim que sou pecador. Eu sou pecador. Aí Jesus lhe disse, fique em paz, filho. Agora você não vai mais precisar, porque você vai estar comigo, você vai pescar. E aqui o Senhor, ele fala o quê? Jesus disse no verso 9, hoje houve salvação nesta casa. Então foi na casa que houve salvação. Ele não fala que nem de outras
de outros milagres que ele fala, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou, vai. Não, ele pega e fala que naquele ambiente, onde estava acontecendo todas aquelas coisas, ele fala, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque este homem também é filho de Abraão. Então, ele afirma a promessa que ele tinha feito, né? Ele afirma essa promessa sobre a vida de Zaqueu, né? E aí ele se apresenta. Ele fala, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Como Pedro estava perdido. Como eu estava perdido. Como eu estava perdido. Nós estávamos perdidos. Amém. Então, olha que maravilhoso é. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje é para retribuir ao Senhor aquilo que Ele fez por nós e que Ele nos deu, que foi a salvação. Glória a Deus. Então, nós entendemos, como foi falado logo no começo, né? O texto, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se nós estamos em Cristo, nós vencemos. Mas assim, vencemos o quê? O que nós vencemos? Nós vencemos este mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Por quê? Porque nós fomos salvos. E eu creio, meus irmãos, que essa salvação ela está disponível a você. Você que nos acompanhou até agora, creia que o Senhor ele tem não somente a cura para aquilo que você está passando nesse momento, ou para a frustração que você está passando nesse momento, ou para a angústia que você está passando neste momento. O Senhor ele pode fazer, é claro que Ele pode fazer. O Senhor ele quer fazer, mas algo que o Senhor ele deseja muito mais é que a sua alma não seja perdida, é que a sua alma não seja condenada, é que você possa estar assentado com Ele nas bodas. O noivo ele te espera, o noivo ele quer trazer salvação para você e para a sua casa, mas é necessário que nós venhamos a escutar a voz do Senhor Jesus e reconhecê-lo como Salvador na sua vida, porque foi isso que Pedro fez, foi isso que Zaqueu fez, foi isso que cada um de nós fizemos. Ele traz sinais, ele demonstra poder, demonstra, mas isso não é o principal. O principal é a salvação. E aí você pode virar para mim e falar, mas irmão Cristiano, como é que você me prova na Bíblia? É simples. Todas as vezes que ele curou, ele nunca falou, vai, a tua fé te curou. Sempre foi, vai em paz, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a pessoa foi curada pela fé dela no Filho de Deus, em Cristo Jesus. E a Bíblia diz o quê? Se você crer, glória a Deus, será salvo. Se você, João, né? Isso. E não é por obras, né? Não, é crer. No 3,16. Romanos, fala, se você crer no seu coração, se você crer realmente no coração e confessar com a boca que o Senhor é. Sabe? Ou seja, além de Zaqueu, não é salvação. Além de Zaqueu, eu vejo a salvação tem que ser até antecedendo a atitude que ele tomou. Sim. Porque eu creio que o Espírito Santo já tinha movido ele lá na figueira. Sim. Então, aquela atitude que ele tomou de devolver aquilo que ele tinha defraudado das pessoas, já é a manifestação daquilo que ele já era. Da salvação que ele tinha recebido. Que ele já estava convicto. Era a manifestação. O que Paulo fala para o carcereiro? A mesma coisa, nós estávamos conversando esses dias, irmão. Se você crê, se tu crê, e se tua casa crê, o que o ladrão na cruz fez? Ele creu. Ele fez obra? Não. Ele não fez obra. Então você que está na live aí, e até hoje crê que você precisa fazer obras para ser salvo, irmão, o cristianismo é a única religião que crê que você não precisa fazer obra para ser salvo. Todas as outras religiões pregam, né, que você precisa fazer algo, o Espírito, todos falam. Mas o cristianismo é a única religião que a salvação é por graça. É verdade. É dado, irmão. É interessante, Varão, porque
as pessoas, elas falam, tem aquela passagem que fala, né, me mostre as suas obras e eu vos mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, assim, muitas religiões, muitos segmentos e, infelizmente, muitos lugares, né, que também professam a fé cristã, eles pregam essa, que você precisa se santificar para ser salvo, você precisa fazer isso para ser salvo. Não, nós, pelo contrário, nós fazemos tudo isso porque nós somos salvos. A evidência do salvo é praticar a obra. Porque Jesus e não é a obra. A evidência da boa árvore é fazer o quê? É manifestar o quê? O fruto. Bons frutos. Consequentemente, se a árvore for boa, não tem como ela produzir mau fruto. Não tem como. E por que você falou santidade? E por que você deve ser santo? Porque ele foi santo. Porque ele foi santo, porque eu sou santo. E se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos buscar essa santidade que somente, e obviamente que sozinho nós não conseguimos, né? Sim. Jesus, Deus, é Ele que nos santifica. O interessante, Vaz, quando você falou que teve no verso 8, se deixar aqui, vai ficar até teve um ponto vamos encerrar lá. Que teve um ponto, porque assim, Jesus ele mudou drasticamente. Porque Zaqueu estava falando de dinheiro. Porque provavelmente ele sentiu que aquilo atrapalhava ele. E Jesus sequer nem comentou nada. Quando ele veio falar que devolveu, não sei o que lá, Jesus ele vem e fala assim: hoje teve salvação dessa casa. Zaqueu fez o que Nicodemos não fez. Zaqueu fez o que Nicodemos não fez. Zaqueu fez o que o jovem rico não fez. Verdade. É muito bem lembrado isso, Luiz. E o jovem perguntou para Cristo o que devia fazer. Zaqueu não perguntou. Zaqueu, ele espontaneamente, ele foi lá e fez. Então, assim, eu quero compartilhar com os irmãos, né, que essa palavra ela possa estar dentro do coração dos irmãos. Nos próximos nós vamos estar abrindo, né, o nosso bate-papo para perguntas, aquilo que eu não souber, o irmão Cristiano ele responde, amém? Ou o presbítero responde, ou o Luiz responde, amém? Qualquer coisa, se ninguém responder, a gente pergunta. Vamos melhorar? Vamos Google. Aquilo que você não souber, que eu não souber, a Bíblia responde. Amém? Então, a gente também vai estar... Vamos assim, que a Bíblia sempre responde, né? A gente também vai estar orando pelos pedidos que vocês deixaram aí nos comentários. Nós temos aí nosso irmão Serafim, que tá aí na frente. Só na intercessão. Na intercessão. Então, nós vamos estar orando, amém? E vamos pedir ao Senhor, aí aproveitar que o nosso irmão presbítero Alex está voltando aí, né? E vamos estar orando, apresentando aí aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar aí o nosso irmão Diácono Cristiano para estar ministrando essa oração, para a gente poder terminar. Não sei, produção, dá tempo de mais um louvor? Não, né? Dá tempo? Então o nosso irmão Cristiano vai estar ministrando essa oração, apresentando todos os que pediram aí oração, e logo na sequência nosso irmão Luiz, ministro da palavra do Senhor, vai estar ministrando. E nesse momento, se você estiver aí na sua casa e você quiser aceitar o Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero pedir, né, que você dobre o seu joelho aí aonde você está, e nesse momento confesse o Senhor Jesus. Você pode até repetir essas palavras juntamente. Descer da figueira, né? Se você quer descer da figueira, para que o Senhor tenha esse encontro e você tenha essa comunhão, que você possa tomar esse ato de fé nesse momento.
e que você possa dobrar o seu joelho. Aí onde você está, não sei se você está assistindo isso no seu trabalho, ou se você é motorista, mas tire esse tempo para fazer essa oração. Peça ao Senhor que Ele possa perdoar os seus pecados e que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. A palavra vai dizer que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Então nós oramos para que você tome essa atitude e que procure uma igreja, né? Uma vez eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, ele falando assim: procure não uma igreja mais próxima à sua casa, mas procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Então que você possa procurar uma igreja que pregue o amor do Senhor, né? Para que você possa receber essa salvação. O irmão Cristiano vai estar orando aí, em nome de Jesus. Vem fechar os olhos, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Estamos aqui entre amigos. Estamos, Senhor, aqui como os teus filhos, como os teus servos. Colocamos diante de ti, Senhor, este tempo. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós venhamos ser, Senhor, como Zaqueu. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós venhamos descer da figueira. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para ter um relacionamento contigo. Pai, em nome de Deus, Filho amado Jesus Cristo, a Bíblia diz, Senhor, que Zaqueu, aquilo que atrapalhava ele era o dinheiro. Senhor, mas talvez algumas pessoas, não é o dinheiro, mas que ela possa entender, e aquilo que atrapalha, ela descer, Senhor, da árvore. Ela descer da figueira, aquilo que atrapalha ter relacionamento contigo, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, que ela possa entregar agora nas tuas mãos e que ela possa, Senhor, a partir de hoje ter um relacionamento, ó Pai, contigo. Que ela possa entender que o Senhor, Pai, desceu, deixou toda a sua glória, Pai, para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos nossos pecados. E assim, Senhor, nós te adoramos por isso. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, por isso, por esta oportunidade, Senhor. Pai amado, Pai querido, a tua palavra diz que os anjos queriam, Senhor, ter essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Mas o Senhor não deu para eles, o Senhor deu para nós. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por isso. Senhor, que toda palavra, Senhor, que sair, Pai amado, Pai querido, deste lugar, que não seja nossa, Pai, mas seja vindo do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha abrindo nossa mente. Ah, Senhor, porque não somos nós que convencemos, mas é o Teu Espírito Santo que convence, Senhor, do juízo, do pecado, da justiça. Que não somente aqui, mas que em todos os lares, ó Pai, o Teu Espírito Santo vem invadir agora. Vem invadir a mente para ter verdade. Que vem invadir o coração, Senhor, para mudar e transformar. Assim nós agradecemos esta rica oportunidade. Senhor, traz perdão. Que o Senhor venha abraçar. Que essa pessoa que está pedindo perdão agora para Ti se sinta perdoada, se sinta amada, se sinta tocada e sinta, Senhor, o Teu amor verdadeiramente. E assim nós te louvamos, glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvamos ao Senhor. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Até o próximo podcast. Olha só, esqueceram. Até o próximo Reunidos Podcast.
Você me mostrou mais ou menos. Deixa eu